Boa tarde, que alegria, satisfação poder mais uma vez refletir com vocês. Nós vivemos num holograma quântico, e o que eu estou falando é física quântica, que tem um campo de ação e reação, que é a tal lei de causa e efeito, porque tudo que eu faço para o outro, eu marco no meu elétron, consequentemente volta para mim. De acordo com as nossas vivências, com as nossas adversidades, porque estar vivo é um desafio existencial. Quando a gente vai enfrentando esses acontecimentos inesperados da vida, temos impactos que geram, um impacto biológico que geram pensamentos. Esse pensamento geram emoções e quem sente é o corpo. É isso que todas as técnicas quânticas acham em vocês. É isso que quando o seu corpo implode ou explode, gerando inflamação, sendo causa de muitas doenças, a medicina funcional integrativa, a fisioterapia integrativa intervém. É epigenética, uma proposta de um novo estilo de vida, como ter saúde num mundo doente. Tudo isso e muito mais é o que eu venho trabalhando, estudando, aprendendo. Mas a maior toxina que a gente põe para dentro do nosso corpo são os pensamentos. Nesse sistema, que existe um sistema no nosso mundo, no planeta Terra, que quer dominar a mente humana, através de indústria farmacêutica, de tecnologia, da própria ciência, da própria mídia, da própria política, impõe regras, normas, agem para que sobre o medo, a culpa e o apego, você não tenha controle da sua vida, da sua mente. É por isso que eu venho trazendo essa série de lives. A primeira eu falei resumidamente sobre as três emoções, e aí gerou muito questionamento em consultório, em inbox. Foi quando eu fiz a do medo. A semana passada eu fiz a do apego. E hoje vamos refletir. A minha proposta é refletir sobre a culpa. Como a culpa afeta a sua vida. Para você administrar as suas emoções é preciso respirar. Cheira uma flor, sopra uma vela. Devagar. Você controla a sua frequência cardíaca, respiratória, acalma seu sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. E aí você intervém, passa a não reagir e sim a agir, dominando a sua mente, trazendo mais equilíbrio para você. Mas eu vou entrar na live. Como a culpa afeta a sua vida. Você já parou para se perguntar como esse sentimento de culpa pode afetar a sua vida? Sua saúde mental? Ou você por acaso já viu alguém sofrer com isso porque não se liberta do passado? Se sente culpado por tudo aquilo que aconteceu, independente de ter errado ou não, de ter culpa ou não. A pessoa pode se sentir culpada. A culpa é um sentimento que vem após uma pessoa julgar a si mesmo por um comportamento que já passou. Esse comportamento pode ter sido no período da manhã de hoje. Já foi, já é passado. A gente não tem controle sobre o nosso passado e o nosso futuro, somente sobre o nosso presente. Então, ela está ligada, o sentimento de culpa, à violação dos nossos valores, das nossas crenças, da nossa moral, do que nós aprendemos. Aprendemos aonde? Na primeira infância, com a percepção, através da cultura, do ambiente, como os pais, a família, os professores, a religião, se é Ocidente, Oriente. Como você aprendeu as crenças, os seus valores, a sua moral.
Isso interfere em você sentir mais ou menos culpado e até se libertar em mais dificuldade ou mais tranquilamente. Nós sempre estamos julgando a nós mesmos, inclusive julgamos outros, o que não é legal, nem julgar a si mesmo, mas nós fazemos isso. Às vezes, nós podemos estar sendo duro demais conosco mesmo. Existem tipos de culpa. Quais os tipos de culpa, Silene? A culpa inconsciente. Ela vem, a gente se arrepende de algo que a gente não podia prever o resultado. Não sabia que ia acontecer isso. Eu fiz isso assim, com essa intenção. Eu nunca imaginei que essa minha atitude, que essa minha palavra, que essa minha... ia gerar essa consequência. Então, é uma inconsciente. E a culpa consciente, que é diferente. Você já sabe o resultado. Você já sabe que a tua atitude, a tua palavra vai gerar esse resultado. Mas mesmo assim, você escolhe por se culpar. Como a culpa pode ser algo positivo na sua vida? E como nós temos que enfrentar para poder liberar-se da culpa destrutiva? São coisas que nós vamos refletindo. O sentimento de culpa surge como um fracasso. Sim, em relação à linguagem do nosso superego. Nós temos um superego, um ego, uma vaidade, e ele projetou. Sabe aquela pessoa que fala, eu sou perfeccionista? Eu tenho muito isso em consultório. Se ela é perfeccionista, ela cobra a perfeição do outro e de si mesma. E sofre, hein, gente? Eu já fui. Porque sou bailarina e balé trabalha com perfeição de movimentos, perfeição de corpos, entende? E ninguém é perfeito. O único ser mais perfeito que esteve aqui na Terra, a humanidade o crucificou. Então vai vendo o nível que nós não podemos projetar isso. Então, dessa forma, quando a gente não atinge o que o nosso superego imaginou, programou, que seria, por exemplo, nós ficamos desapontados conosco mesmos. Ai, eu não fiz aquilo, eu sabia, porque projetou uma perfeição que ninguém tem. Vou ter que beber água mais vezes para molhar a garganta, vocês estão vendo que eu estou meio afônica. Mas vamos lá. Estudos mostram, porque eu sempre pesquiso para nossa reflexão, que o sentimento de culpa é o nosso julgamento negativo, sim. Então, nós julgamos negativamente sobre tudo que nós conseguimos viver de acordo com padrões. E esses padrões podem ser impostos pela sociedade, de uma maneira bem objetiva, como, por exemplo, padrão de beleza, padrão de moda, padrão de etiquetas sociais. Estou dando alguns exemplos. Ou de nós mesmos. Nós determinamos esses padrões, não é a sociedade, não é o outro. E, de qualquer maneira, quando a gente não corresponde, não vive de acordo com esses padrões, a gente se sente culpado, a gente se julga, se cobra demais. Nós somos ensinados a sentir culpa e vergonha quando cometemos um erro. Isso é feio, não pode fazer. E a gente fala isso até para as crianças. Eu falo até para os meus pets que já foram, eu falava, e para o que está aí até agora, que é o Thor, eu também falo. Então, a gente está ensinando, mas a gente está com a intenção de educar. Mas estamos formando, no caso do ser humano, uma percepção. Esse ensinamento começa desde que nós somos criança. E nos acompanha por toda a vida. Porque viver em sociedade existem regras. E quando você não cumpre, não corresponde a essas regras, você também pode se culpar. Sentimento de culpa, então, ele traz uma carga negativa sobre nós. Nos leva para baixo em termos de vibração, de pensamento, de energia. E isso leva a gente a deixar de acreditar em nós mesmos, entendeu? Isso afeta os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções sobre o mundo e sobre nós mesmos. E vai gerar baixa autoestima, vai ver. O problema de tudo
é que esse sentimento em excesso, essa culpa em excesso, não nos motiva a ser melhores. Você vai só caindo ladeira abaixo, mas não te motiva a nada. Ao contrário, nós vamos ficando cada vez mais lamentando, julgando de uma maneira bem pesada, bem ferrenha. Você faz isso com você? Eu já fiz algumas vezes. Inclusive quando os meus pets faleceram mesmo, eu sabendo que tinha feito de tudo, a gente sempre fica buscando um motivo para se culpar. Mas se você errou ou não, você tem que se perdoar. Senão você não se liberta do seu passado, que já foi. Mas nós vamos refletindo durante a live. A culpa é um sentimento tão pesado que nós não conseguimos aprender que o julgamento errado, o julgamento está errado, está nos prejudicando. A gente não consegue aprender também com o nosso erro, porque você se sente culpada. E aí você volta a repetir esse erro, entra num ciclo vicioso, porque você entra em autossabotagem, crenças limitantes, fica tudo registrado aqui numa camada do cérebro, chamada substância branca. Pesquisas indicam que esse excesso de sentimento de culpa pode acompanhar uma sensação de aumento de peso. O que quer dizer que eu posso estar engordando, não consigo emagrecer porque eu me sinto culpada? Culpado? Exatamente isso. As pesquisas constataram que as lembranças de pessoas que foram antiéticas, cometeu algum erro, cometeu alguma coisa, levou esses participantes, quando eles pensaram da pesquisa, né, a ganhar um peso, um aumento no peso corporal, entendeu? Principalmente quando comparava, quando eles estavam de um jeito e lembravam o que eles tinham feito, que eles erraram, que eles não foram tão éticos, que eles não foram tão morais assim, e quando se comparavam ou não com os outros, hein? Então, eles constataram que esse aumento de peso estava relacionado com um sentimento de culpa maior de um participante com o outro. Tinha gente que se perdoava mais leve, não tinha esse ganho. O outro sim. Por isso que o sentimento de culpa faz você engordar mais do que o sentimento de tristeza ou repulsa. Isso foi provado nessa pesquisa. Vai vendo como a culpa é uma coisa pesada. Esse sentimento não é uma doença. Mas quando se torna constante, cada vez mais forte, mais pesarosa, pode resultar doenças em situações paralisantes também. Bom, sentimento de culpa não é doença, mas pode gerar uma doença. Ou você pode se paralisar perante a vida, as adversidades, perante as atitudes que você tenha que tomar. Porque aí você precisa de coragem. Como você se sente culpado, você não se permite. Muito bem. O que a culpa pode gerar? Por exemplo, a procrastinação. A procrastinação, ela vai aumentando cada vez mais culpa. Porque eu falei que ia começar a dieta e não comecei. Falei que ia começar o exercício e não comecei. Eu falei que eu ia começar a estudar, que eu ia montar meu currículo para procurar um novo emprego e eu não fiz. Eu que sou culpado. E aí vai virando um ciclo vicioso. Então a procrastinação gera culpa. Outra coisa, estudos comprovam que quem tem depressão, pessoas que têm depressão, se sente culpado por tudo e não consegue achar soluções. Então eu estou em depressão porque está tendo lá uma guerra lá na Rússia, a culpa é minha. Teve uma enchente lá no sul, a culpa é minha. Eu estou exagerando? Estou, mas a pessoa tem esse exagero de culpa. E quando a gente tem baixa autoestima, quando a gente tem algum sentimento, alguma crença limitante, algum trauma para se resolver, você carrega isso sim. Posso falar de experiência própria. Apesar de toda a carga negativa que o sentimento de culpa nos traz, algumas pessoas têm uma visão, algumas técnicas, eles têm uma visão de um lado positivo. Eles olham para o lado positivo que a culpa pode nos trazer. Por exemplo, uma religião trabalha às vezes a mente da pessoa com o pecado para que a pessoa possa
ser mais rigorosa com ela, se cobrar mais e não errar, vai, não peques mais, por exemplo. Mas vamos lá, o sentimento de culpa, nessa visão, ele é necessário para gerar o sentimento de arrependimento. Então é um lado positivo. Esse arrependimento vai resultar no positivo é isso, hein, gente? Eu tenho culpa, me arrependo do meu erro, do que eu fiz, do que eu falei, e aí eu vou buscar uma melhora pessoal, entendeu? A minha percepção necessita de mudança, e ela vai mudar quando eu reconheço que eu errei, que eu não sou perfeita. O autoconhecimento nos leva a isso. E aí a gente tem que se perdoar também, que são fases do tratamento. Muito bem. O arrependimento pode gerar humildade, por exemplo. Poxa, fulano, eu errei. Errei com você, você me desculpe, eu estava nervoso. Eu acho tão digno quando uma pessoa assume o erro. É pior do que se esconder, por exemplo, atrás de uma mesa, de uma sala, mandar os funcionários te atenderem e você que errou. E nem fala com a pessoa, por exemplo. Estou dando um exemplo. Além disso, o sentimento de culpa faria o quê? O indivíduo reconhecer a diferença entre os seus valores e as suas atitudes. Porque você pode ter valores de um jeito e as suas atitudes serem outras, não corresponder. E quando você tem esse sentimento de culpa, é porque você está vendo que você está tendo atitudes que não correspondem aos seus valores e precisa de mudança. Para isso, autoconhecimento, reforma íntima, ressignificar, mudar a percepção. Ao reconhecer, entender os seus limites, reconhecer os seus erros, nós seríamos mais precavidos, mais humildes. É aí que gera aquele lado positivo, vamos buscar mudanças. Esse é o lado positivo. Mas se leve como enfrentar o sentimento de culpa. Em níveis mais baixos, nós enfrentamos simplesmente com um exercício, com mudança de atitudes, exercício, sim, porque exercício gera neurotransmissores, que daqui a pouco eu vou falar, e que dá um monte de consequência positiva. Mas vou dar algumas dicas. Mude a sua percepção. Você precisa entender que o seu sentimento de culpa e negatividade não são a realidade. Você tem que mudar essa percepção. Como assim? Nosso sentimento de culpa é uma percepção, mas nem sempre elas estão certas. Entende? Você está percebendo, mas será que você realmente é culpado? Será que não teve gente? Você tem que, e também se for, tem que se perdoar. Às vezes a gente se culpa por baixa autoestima, por crenças limitantes, por percepção errada. Se culpa sem ter culpa, tá? Um casamento não deu certo e de repente tem os dois lados, de repente foi o outro, e aí se você sofre um relacionamento tóxico, a culpada é você. Porque eles nos enlouquecem, ou elas nos enlouquecem, se a gente não tiver um equilíbrio, um autoconhecimento. Entende? Bom, fazer exercício. Como o exercício mexe nisso? Se exercitar, se movimentar, sair de casa. Quando a gente faz isso, a gente se conecta com outras pessoas, com o mundo, oxigena o nosso organismo, o nosso cérebro. E o exercício libera endorfina, que é um analgésico natural, alivia dor, inclusive dor emocional, porque está gerando dor no corpo, regula as nossas emoções, é muito bom. Lide com os seus erros, olhe para você e entenda que você errou. Aceite que você não é perfeito, não é perfeita e que no meio da sua trajetória de uma vida inteira você vai cometer alguns erros. Errar não te faz menos merecedor de amor, não. Você só tem que corrigir. Vou repetir. Vai, não peques mais. Atire a primeira pedra quem nunca pecou, e nesse sentido é quem nunca errou. E ninguém sobrou ali, hein? Discuta com o seu cérebro. Como assim? Sim, parece estranho essa atitude, mas quando você sentir, perceber que vem vindo aquele pensamentinho negativo, que vai te pôr para baixo, que vai te trazer essa sensação de culpa, você tem que expulsar aquela vozinha dali da sua mente.
que você não merece porque você sempre erra, você não merece ser feliz porque errou, você não merece vencer porque errou, você não merece ter ninguém, encontrar um amor porque errou. Não, você deve rebater esse pensamento, tá? É você que domina a sua mente. Você tem que se sentir merecedor, merecedora de tudo na sua vida. Não duvide dos elogios que você recebe, muito pelo contrário, elogie a si mesmo, se olhe. Você tem que olhar para o espelho e gostar da pessoa que você é, da imagem que você tem. Acredite nos elogios, agradeça esses elogios e elogie a si mesmo. Acredite nisso. Troque culpa por responsabilidade. Ser responsável é diferente de se sentir culpado. Então eu não estou falando assim que nós somos vítimas, que todo mundo erra e aí eu posso ser uma pessoa que não leva as minhas coisas a sério. Não, meus compromissos, minhas relações, não. Responsável é uma coisa, culpado é outra. A responsabilidade te tira da posição de vítima e te põe numa posição de quem age, de agente que está iniciando, tomando atitudes. Você reconhecer a sua culpa te motiva sempre a melhorar. Você vai buscar por melhora. Por fim, o sentimento de culpa é algo socialmente construído, é cultural. Ao mesmo tempo, ele está dentro de você, de todos nós, é intrínseco a todo ser humano. Vem de dentro, entende? Mas como esse sentimento que vem desde a infância, da maneira que aprendemos a lidar com as coisas, com o mundo, com os nossos... Tivemos erros porque estamos sendo educados, estamos aqui em aprendizado. Como esse sentimento nos afeta, é algo que precisamos deixar sob vigilância. Nós erramos, nos sentimos culpados, mas você vai se deixar não avançar na vida? Você vai deixar essa culpa corroer a sua mente, te trazer uma emoção negativa, como procrastinação, como depressão, e isso vai acabar gerando doenças, ansiedade, estresse, melancolia. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Então, se você sente que carrega um sentimento muito grande de culpa, que isso te impede de seguir para os seus objetivos, para os seus sonhos, para a sua vida, você deve procurar ajuda profissional, porque às vezes você não consegue resolver sozinho. O autoconhecimento é uma técnica que funciona muito. Por exemplo, as técnicas quânticas, que eu comecei a live falando dos elétrons, que nós vivemos no holograma quântico, que tudo que eu faço para mim e para o outro marca nos meus elétrons, por isso vem a lei de causa e efeito, porque eu vou colher os meus resultados. Porém, eu tenho que me conhecer meus valores. Será que eu parei para refletir sobre isso? As minhas crenças. E eu estou vivendo de acordo com isso? E se eu errei? Eu tenho que me perdoar e não errar de novo. E não ficar carregando. Mas às vezes não fui eu que errei, foi o outro. E eu tenho que perdoar, me libertar desse passado, mas também não carregar essa culpa. Sentimento de culpa gera baixa autoestima. E a gente precisa gostar da gente, acreditar na gente. Eu vim falando isso a live inteira. Então, quando você trabalha em você, essa base de se fortalecer, você vai se melhorar. Vai melhorar o seu autoconhecimento, vai trabalhar os seus problemas de maneira correta, vai ressignificar, mudar essa percepção. E você vai se libertar. Lembre-se que o sentimento de culpa, medo e apego, que foram lives que eu venho fazendo nessa temporada, essa é a 4ª semana, porque eu fiz uma resumida dos 3 temas e uma específica de cada um. É o que nos impede de ser feliz, de ter controle sobre a nossa mente, a nossa vida. Quando eu falo que você é a única pessoa que pode controlar a sua mente, se curar, tomar a rédea das suas vidas, é porque você tem que se libertar desse sentimento de medo, de culpa e de apego. Só assim você vai entrar em contato com si mesmo e acreditar nesse Deus que está dentro de você. E aí você vai acreditar que você é capaz
Que você errou, mas que está tudo bem, vou fazer diferente, vai buscar mudanças, vai controlar as situações, não vai ter medo das adversidades. E o apego, você tem que se libertar, porque se você se apegar às pessoas, às coisas, às situações, até mesmo ao negativismo do que já foi, você não avança. Se você quer ir para frente com a sua vida e tiver medo, você não vai. Tiver culpa, você se prende. E se tiver apego, como eu vou avançar? Tente trabalhar a sua mente para se libertar disso, que às vezes está marcado no seu corpo, que as técnicas quânticas que liberam, às vezes está aqui, ó, no seu subconsciente. E aí é preciso mudar a percepção e ressignificar. Gente, muito obrigada pela nossa reflexão. Semana que vem eu não vou fazer live, porque eu vou estar num congresso em São Paulo de medicina funcional integrativa, buscando mais conhecimento, buscando o que está acontecendo de mais novo nesse mercado que trabalha com a epigenética, que é a proposta de uma mudança no estilo de vida, como ter saúde num mundo doente. E isso é o meu trabalho, por isso que eu estou sempre buscando novidades para vocês. Mas eu vou pôr aqui nos stories, no Instagram, se você perdeu alguma parte da nossa live, daqui a pouquinho eu deixo no Instagram da doutora Silene Paz e depois no canal do YouTube. E também, se você quer refletir sobre essas emoções que nos prendem, esses sentimentos de medo, culpa e apego, tá tudo aqui no canal, tá bom? Beijo, gente, muito obrigada e até daqui 15 dias, porque eu vou estar em congresso buscando melhoras para vocês. Tchau!